Eu fiquei um tempo pensando se eu gravava esse vídeo ou não. Porque eu não tô perdida, mas também não estou exatamente onde eu estava antes. Acredito que eu tô numa fase de transição e por muito tempo eu confundi isso com o fato de me sentir perdida. Não saber pra onde ir, não saber exatamente o que quer. Começar alguma coisa e acabar não terminando. Trocar de interesses, hobby, com muita facilidade. Vem aqui, vem. Vem, mãe. Vem, mamãe, dá um abraço, vem. Eu nunca fui essa pessoa que realmente sempre soube o que quer. Enquanto parece que muita gente já nasce sabendo o que quer fazer da vida, o rumo que quer tomar. Sempre vivi com essa dúvida, sempre estive na dúvida. E isso pesa, porque a gente cresce achando que quem não termina algo, falhou. Uma pessoa que vive no meio termo. E com isso existe um peso muito grande, uma culpa muito grande, mas de certa forma é silenciosa, de que quem começa muito, mas não termina nada. Às vezes a gente... Eu acho que a câmera tá caindo. Bom, vamos lá. E de uns dias pra cá eu aprendi que nem tudo que a gente começa, que a gente faz, precisa se tornar um destino. Precisa necessariamente virar um peso e determinar de fato o que a gente vai ter que fazer pro resto da vida. Às vezes tudo que você tentou e falhou simplesmente foi um ensaio. E tá tudo bem. E agora, nessa fase mais consciente da minha vida, essa insegurança volta. Não como algo que paralisa, mas com um outro tipo de peso. Não é confusão, é simplesmente responsabilidade. Até mesmo com quem eu tô me tornando. É também perceber que eu não me encaixo mais em decisões feitas de modo automático. E sempre tive muitos sonhos, sempre tive muitas vontades de aprender, de me encaixar, de me inserir em um certo tipo de enquadramento que as pessoas estavam indo. Eu ia muito por embalo. Eu já fiz diversas aulas de várias coisas, já fiz cursos e chegando próximo do fim eu não terminava, porque eu acho que o que mais mexia comigo era essa questão de ter que lidar com a responsabilidade, de ter que sair de fato de uma bolha e assumir aquilo que você tá fazendo. O meu medo de realmente não dar certo, da frustração, do arrependimento era tão grande que antes mesmo da suposta profissão ou daquele suposto hobby acabar comigo, eu acabava com ele primeiro. Eu desistia fácil, sabe? Eu já fiz aula de violão, já fiz aula de teclado, eu já fiz um curso que eu quase cheguei no fim mesmo, mas quando tava perto pra me formar, eu simplesmente decidi que não queria mais. Eu já tive, inclusive, uma certa carreira de modelo mesmo de forma profissional e eu sempre amei muito isso, inclusive no meu hoje, isso também acontece bastante, eu trabalho um pouco também no ramo. Eu fui selecionada, eu fui escolhida e eu não quis. Minha mãe ficou sem entender nada. Meu, isso sempre foi o que você queria. E você sempre falou sobre modelar, sobre até mesmo, talvez, futuramente atuar. E eu simplesmente não quis. Então eu carregava muito comigo essa culpa de, poxa, eu vou começar algo agora que eu realmente gosto, mas eu sei que eu não vou terminar. Então eu já determinava isso pra minha vida, sabe? E hoje, assim, o ponto crucial na minha vida é não decidir mais por ansiedade. Começar algo pra conseguir provar pra alguém que eu consigo terminar. Não, não é essa questão. Mesmo que ainda eu não saiba exatamente onde isso vai dar. O maior choque, assim, que eu já tive foi simplesmente quando eu me formei na escola e já pulei de paraquedas na faculdade. O curso pelo qual eu escolhi sempre foi algo que eu gostava muito. Eu entendia um pouco do assunto, que no caso é a psicologia. E eu comecei super bem. Meu, era incrível tudo que eu tava aprendendo. Só que depois de 3 anos de curso, eu comecei a empurrar as coisas com a barriga, mesmo gostando das matérias, mesmo adorando aquele tipo de profissão. Fui empurrando com a barriga, não me identifiquei mais com algumas coisas e também estava num cenário da minha vida um pouco conturbado, um pouco difícil, muitas coisas acontecendo psicologicamente, emocionalmente. Então isso também agregou para que eu pudesse desistir daquilo. Faltando ali poucos aninhos, eu simplesmente decido que não quero mais fazer isso. Que eu não quero mais estudar aquilo. E foi um baque pra todo mundo, pros meus pais, pros meus familiares. Até hoje, inclusive, muitos perguntam se eu vou voltar. Não sei se vai fazer parte dos meus planos ainda, mas eu até penso um pouco. Porém, olha só, eu tinha muito medo de lidar com a frustração, como eu disse. E eu preferi acabar com aquilo. Sempre em busca de quem eu sou, quem eu sou. E a tormenta que gritava no meu ouvido, tipo, meu, você precisa saber quem você é. O tempo tá passando, as pessoas estão se identificando, a galera com qual você estudou tá se formando em tal coisa, isso e aquilo, você tem suporte, você tem ajuda, e por que você não iniciou algo ainda? Enfim, cara, eu já pensei em ser tantas coisas. Mas acabou que, no meio de tudo isso, depois que engravidei, tive filho, agora tô assumindo esse papel realmente de mãe, maternidade, enfim, tudo mexeu com a minha cabeça. E só agora eu fui perceber que aquilo que eu gostava tava o tempo todo na minha frente e eu só não percebia.
Eu tava em busca de coisas maiores, até mesmo acho que pela ótica de outras pessoas que vêm de fora. E acabei não percebendo aquilo que eu amava, que eu sempre gostei de fazer, que sempre foi um hobby que, tipo assim, me acompanha por anos, que é simplesmente a fotografia. Eu me inserindo, né, nesse mundo agora, iniciando aos pouquinhos, eu vejo que, tipo, poxa, sempre esteve na minha frente. Só que aí eu acabo percebendo que eu realmente não deveria ter descartado, sabe? Tudo que eu aprendi durante esse caminho, esse processo no qual eu fiz várias coisas e não terminei nenhuma delas. Eu acho que tudo isso foi ensinamento pra mim, abriu muito a minha ótica pra muitas coisas, me deu experiências, me deu, assim, várias margens. E hoje, no hoje, a Stephanie, como mãe, como mulher, como alguém que tá evoluindo, tanto de forma emocional, psicológica, espiritual, e isso tá me fazendo feliz. Bom, como vocês podem ver, até o cenário eu troco, porque o que eu inicio, eu não gosto de terminar igual, entendeu? Brincadeiras à parte. Só pra gente terminar mesmo esse vídeo e eu dar um resumão, assim, da maneira como eu penso, tudo que eu evoluí de forma consciente agora. E é isso. Sem pensar de forma externa, como as pessoas vão olhar, como as pessoas vão elogiar, o que elas vão achar. Sem culpa, guardar, absorver tudo aquilo que você aprendeu no caminho, que a gente saiba escolher com presença, mesmo que isso leve um tempo. Se você também sente que tá atrasado, um pouco perdido, sem rumo, sem uma margem, sem aquela luz no fim do túnel, sabe? Talvez você não esteja perdido, só esteja atravessando. E atravessar também é um movimento, com o propósito no final de simplesmente saber o que a gente quer, sem restrições, sem culpa, sem análises de fora, independente de como tá o cenário da tua vida, tudo que vem sempre agrega. Ainda que não dê certo, assim como eu que sempre parei tudo no meu caminho, isso serviu pra alguma coisa. Sempre existe um propósito, nem que seja um atalho no meio do caminho para que a gente possa reforçar aquilo que de fato a gente almeja. E é como se fosse um quebra-cabeça. Tudo vai se encaixando. Você não tá sozinho nessa. Existem diversas outras pessoas que só foram encontrar realmente sua profissão dos sonhos, o seu hobby dos sonhos. Você fez daquilo um trabalho, assim, sabe? Então, eu acho que tempo é muito particularidade. É agarrar o que há de mais precioso, tudo que foi ensinado durante esse tempo, esse processo, e acreditar que as coisas vão dar certo.